Olá, vamos voltar aos nossos estudos sobre a criação neurocompatível. Hoje eu estou muito emocionada. Ontem conheci Márcia Tozin por acaso no shopping. Tietei. Eu que não sou de tietar, tietei, porque realmente eu sou muito fã dela. Ela me ensina demais. E do tanto que eu acredito e sinto, né, o poder desta revolução, é que eu faço esses vídeos compartilhando essas ideias, esses estudos, né, com quem tiver vontade de vir junto, de se aperfeiçoar, de melhorar, para que a gente tenha um mundo mais humano, não é verdade? Em que a gente compreenda mais uns aos outros, as relações, porque o que importa, na verdade, nessa vida? O que importa? Para pensar, o que importa de verdade? Será que é todo o dinheiro que a gente conquistou ou as pessoas que estão ao nosso lado? E é sobre isso, é sobre relações mais saudáveis. Não desmereço o dinheiro, é importante, vivemos numa sociedade em que dependemos dele, não podemos negligenciar isso, mas no fim o que importa são as relações, são as pessoas que estão ao nosso lado, e isso faz sentido para a nossa vida, né? O compartilhar com outras pessoas. Esse capítulo 3 é cheio de coisa. Olha como tá meu livro, cheio de marcações, porque realmente é tudo muito importante, não consigo fazer muito filtro. E ela continua então ainda no capítulo 3, tá? Falando sobre a validação dos sentimentos, assim, o quão importante é a gente validar o sentimento da nossa criança. E eu daí vou abranger isso para que a gente valide os sentimentos das pessoas, porque o que mais tem por aí são adultos com corpos de adulto, mas com o interior, né, ou com o cérebro, com uma arquitetura aqui, ó, do nosso cérebro, ainda muito infantil, que também nunca aprendeu a lidar com as emoções, não teve as suas emoções validadas e acaba se tornando um adulto que tem pouca consciência sobre si mesmo, né? Consciência é aquilo que a gente consegue enxergar, aquilo que a gente já entende de fato. E é preciso de muito estudo para isso. Eu que estudo isso e penso nisso já há muitos anos, ainda tenho uma estrada pela frente, né? De consciência e de autoconhecimento. Então, validar os sentimentos é muito importante. Você não pode dizer assim, não chore por causa disso, que bobagem, onde é que já se viu? Você não pode fazer isso, porque tá doendo nela, entende? Não tá doendo em você. Se não tá doendo em você, você não pode dizer que ela não deve se doer por isso, porque um sentimento, uma emoção, quando ela acontece com um propósito. E ninguém pode desmerecer isso, porque todos os sentimentos são válidos, todas as emoções são válidas. E a gente precisa acolher, porque tudo que a gente não acolhe, que a gente não traz à luz da consciência, acaba virando um traumazinho. A gente reprime, segura e de alguma forma o teu corpo vai responder. Às vezes doenças mesmo, né, podem se manifestar no seu corpo, além da saúde mental, né? Então, quanto mais a gente conseguir compreender, por mais ridículo que seja aos nossos olhos, quanto mais a gente conseguir compreender, tudo bem, vem cá, quer um colo, quer um abraço? Vem cá, vou te ouvir, vamos tentar lidar com isso. Mas o que a gente mais faz é condenar, julgar e brigar, punir, né? Porque a gente não entende. E não é assim que a gente ajuda. Então eu acho que a gente tem que criar realmente os nossos filhos, as nossas crianças, para que elas saibam solucionar os problemas e não simplesmente sufocar. Então, se ela erra, e as crianças vão errar mais, porque elas não têm nem coordenação motora direito ainda, né? Eu falei que elas vão errar mais do que os adultos, eu acho que também os adultos erram tanto, e especialmente por causa disso, porque elas não foram ensinadas a resolver os problemas, e sim a sofrer por causa do problema, né? Então, diante de um erro, eu sei que o nosso sadismo, a nossa raiva, o nosso descontrole, porque adulto também faz birra, adulto também se descontrola, adulto também tem, né? Muitos adultos não estão amadurecidos e não sabem lidar com as adversidades da vida. Então, quanto mais a gente conseguir ensinar essa ferramenta de vamos resolver o problema, como é que a gente pode resolver isso? Será que punir, deixar de castigo resolve o problema? Se não, vamos dar a mão,
falar, puxa vida, você errou feio, mas quem é que não erra? Quem é que não erra? Tá todo mundo erra. Então a gente tem que entender que os erros existem e que a melhor forma da gente eliminá-los, não sei se isso seria possível, mas a melhor maneira de lidar com o erro é tentar resolver, né, da melhor forma. E aí ela fala um pouco aqui também do cérebro de baixo, e eu lembro que no Cérebro da Criança, que são autores norte-americanos, ela explica também esse cérebro de baixo e o cérebro de cima. O cérebro de baixo é tudo que compete à sobrevivência, essa parte fisiológica da ação e reação. Então é o nosso cérebro instintivo, meio que a gente já nasce com ele. E o cérebro de cima seria essa arquitetura que nós estamos tentando construir agora através do afeto e da compreensão, e que vai conseguir, eles têm que trabalhar juntos, né? Tem uma parte, nosso cérebro assim, tem uma parte, um nervo, eu não sei se é esse o nome, mas que divide assim, né? Esses dois hemisférios, digamos. Então o nosso cérebro está conectado, ele tem uma divisão, mas ele está conectado. Então seria o nosso lado irracional e o nosso lado racional. Então, diante de uma fobia, por exemplo, ou diante de um descontrole emocional, é quase que como esse cérebro instintivo, ele sufoca essa outra parte, esse outro hemisfério. Então, ele está em alerta. Então, não adianta você tentar mostrar o lado racional num momento desse, em que a criança está ali, ó, berrando, se jogando no chão, ou que ela está com muito medo de uma coisa. Não adianta você falar essas coisas, que bobagem, olhe bem, não tem nada, né? Porque a parte racional não está funcionando. Ela está bloqueada por esse instinto de sobrevivência que é muito forte e que nos faz chegar aqui nesse planeta até hoje, em 2025. Então, muitas vezes a gente tenta usar o lado racional no momento que a gente não tem que dar palestrinha, a gente não tem que conversar, a gente só tem que confortar e ajudar essa criança a atravessar esse momento que para ela também é muito difícil, porque é o corpinho dela reagindo e ela não tem controle sobre isso. Então, ao invés da gente piorar a situação, ficar mais agressivo e ai que saco, você é sempre assim, onde já se viu, ai que eu não aguento mais, é o momento da gente respirar, né? E você precisa de um abraço, calma, vai passar, eu tô aqui. Quanto mais calma o adulto tiver dentro dessa situação, mais rápido ele vai conseguir fazer com que essa criança se acalme também, e daí mais tarde sim racionalizar sobre isso, não com uma palestrinha, mas com um diálogo afetuoso, um diálogo legal, né, sobre as coisas, sobre a vida, sobre os relacionamentos, né, através de história, como já falei algumas vezes, como a Márcia, né, fala aqui, que é uma ferramenta poderosa, assim, de instrução através das histórias, sem a gente fazer com que a criança se sinta mal, se sinta culpada. A culpa não é uma grande professora, ela nos retrai, ela não nos deixa livre. A gente tem que estar aqui nesse planeta com ousadia para colocar para fora nossas potencialidades, né? Para contribuir de alguma forma, e cada um tem muito a contribuir para esse planeta. E muitos de nós não sabemos nem o que a gente veio fazer aqui. De tão sufocado nós fomos pelos nãos que a gente levou, pelas punições, pelos castigos e etc. Então ela fala, a gente tem que... Estamos propondo, olha que bonitinha, estamos propondo um UFA para a amígdala cerebral e os demais circuitos de mobilização diante do estresse, em lugar da pressão que cobra da criança. Então, aquela pressão é ruim, a gente tem que fazer elas relaxarem. Aqui ela está dando o exemplo do desfraude, que, você não vai desfraudar? Todo mundo da tua escola já tirou a fraldinha e você ainda não. Isso é horrível, porque daí a criança fica se sentindo mal, e por que eu não consigo, eu sou desajustada mesmo, e isso causa uma pressão, e aí fica mais difícil do desfraude acontecer. Então é relaxar, nossa, eu te entendo, filha, às vezes é isso mesmo, vai no seu tempinho, isso vai acontecer uma hora ou outra, você vai largar a fralda, entende? Com a comida também, quanto estresse os adultos colocam em cima da comida. Você tem que comer tudo, limpe o prato. Se você não limpar esse prato, você não vai ganhar a sobremesa, porque você tem que ficar saudável, e porque você precisa comer, e aí a hora da refeição, que era para ser uma coisa super
bacana, né, de nutrição mesmo, acaba sendo um estresse. E aí isso vai gerando esses pequenos traumas e que dá várias disfunções, né, na vida adulta, se não já na infância, né? Então o melhor que a gente tem a fazer na hora da alimentação é oferecer o alimento saudável e estar ali de boa com ela, num momento tranquilo, feliz, e ela sabe. Assim, a gente tem a tendência de não confiar nas crianças, mas ela sabe o que ela precisa. E eu tô falando isso aqui porque com a minha orquídeazinha, ela sempre comeu muito bem. Hoje ela não tá comendo tão bem assim, mas eu também vejo que é uma fase que vai passar. Então, continuo oferecendo os alimentos saudáveis. Nós somos vegetarianos, ela começou a comer carne porque ela escolheu e eu acho que é a escolha dela. Então, tá tudo bem, ela come a carninha dela, ela gosta. E só que aí ela começou a deixar de comer os vegetais, que ela comia assim todos. Agora ela prefere a carne, porque a carne tem um sabor muito forte realmente. E aí, mas tudo bem, né? Mas daí eu falo, ó, filha, tudo bem, né? Come a carne, mas tenta comer um brócolis e tal. Sim, você tem que comer o brócolis, né? Tento fazer isso de uma forma que ela vá entendendo, porque as coisas não acontecem no tempo que a gente quer que aconteça ou o tempo que a gente acha que deveria, que tem que acontecer. Então, às vezes, as respostas demoram a vir, mas elas vêm. A minha pequenininha também gosta muito de doce, mas hoje com 4 anos ela já tem plena consciência de que ela precisa comer o salgado, que ela precisa se alimentar bem para depois vir o doce. E olha que amor, isso foi com muita conversa, com às vezes, falando assim, tá bom filha, coma o bombom, mas isso vai estragar seu paladar e você não vai conseguir almoçar. E daí ela comia, né? E daí realmente eu não conseguia almoçar. Olha aí, filha, viu? Agora você não comeu o alimento que precisa, então aí é um problema. Então a gente tem que tentar. Veja a mamãe tá sempre comendo aqui, que é importante. Daí depois a gente come um docinho de sobremesa e tal. E agora já funciona, ela já consegue. E a minha mais velha, isso também, desde muito pequenininha, ela tem essa consciência, né? De que e ela ficava louca comigo, né? Não deixa ela comer o bombom, ela não vai conseguir almoçar. Deu, calma, relaxa, filha, relaxa, mas sabe o que tá fazendo, confiar. E é isso, né? Então a gente tem que tentar aliviar esse estresse ao invés de aumentar mais o estresse e aí colocar combustível na raiva, nas explosões ou causar mais medo e ansiedade. É óbvio que o caminho fácil seria o do medo e da imposição. É muito fácil colocar medo numa criança. É muito fácil, gente. Mas é o correto? Todo vídeo eu tenho que fazer a mesma pergunta. Olha para o mundo à sua volta. Olha as guerras. Olha as pessoas que estão no poder. Corre uma lágrima. E aí, ó, a base tá na infância, né? E aí ela vai explicar aqui mais cientificamente o que acontece no descontrole emocional das crianças. Então existe essa cisão temporária entre o cérebro racional e o cérebro emocional, que eu expliquei aqui com outras palavras do meu jeitinho, né? Porque o organismo entendeu que aquele contexto apresenta uma ameaça imediata e que é urgente sobreviver a qualquer custo. A amígdala cerebral governa várias estruturas. Esse pequeno pedaço do cérebro se abre e comanda o descontrole emocional. Então não adiantam as explicações racionais, pois o sistema lógico está com seu funcionamento temporariamente reduzido e a conduta ocorre por medo, ansiedade, pânico ou outras emoções necessárias à nossa sobrevivência. Então, o nosso cérebro é como se fosse uma estação de rádio. Quando estamos sob a ação de uma emoção, só escutamos aquela emoção. Então, é preciso mudar a estação das emoções, atenuando o funcionamento fisiológico diante de um sequestro amigdaliano. Como na regulagem da rádio, as emoções também são reguladas. Elas não somem simplesmente. A criança não sai meramente do estado de descontrole, mas ela regula essa condição. E aí tem uma ferramenta também que você pode usar com as crianças menorzinhas, especialmente, que é de distrair ela. E daí eu já ouvi pessoas dizendo assim, mas você distrai ela, você não está ensinando ela a lidar com o problema. Mas ela ainda não tem estrutura para lidar com o problema, entende? Então, se distrair ela não vai ser um problema. Pensa assim, tudo no seu tempo. Tudo no seu tempo. Então, as pequenininhas distraem assim. Se você puder, ela tiver num descontrole emocional e você começar a olhar, olha,
olha a borboletinha, que bonitinha, você tá vendo a asinha dela como é colorida? Ou olha o passarinho, ou olha isso, distrair ela não é um problema não, está ajudando ela a se acalmar e a se equilibrar, né? A fazer a sua autorregulação emocional. A chave de tudo, então, está em como nós vamos lidar com as emoções. Então, negá-las, invalidá-las, tentar diminuir não são caminhos eficientes porque elas vão continuar regendo a nossa existência. O nosso sistema de luta e fuga está prestes a se ativar o tempo inteiro. Então, mas há pessoas com amígdalas mais reagentes e pessoas com amígdalas menos reagentes. As amígdalas mais reagentes, as orquídeas. E há pessoas que conseguem ter melhor regulação emocional e manejo das emoções e outras que têm mais dificuldades de autorregulação. E isso não é demérito, é neurodiversidade e adaptação evolutiva. Olha quanta coisa a gente fala que é ruim e que é demérito, que não é legal. E na verdade é só neurodiversidade. E uma criança com fisiologia mais reagente precisará ainda mais de carinho do que de limites ou regras, pois o contato afetivo será capaz de modelar a reação amigdaliana. A chamada birra ou descontrole emocional é o organismo buscando reestabelecer sua homeostase, o que na infância ocorre majoritariamente a partir do movimento corporal, da agitação, do choro e dos gritos. Não se trata, portanto, de um comportamento manipulativo, desafiador ou sequer racionalizado, é só o corpo ali, né? E lembre que também adultos também fazem birra. Então vamos para o próximo subtítulo. Algumas dicas práticas para lidar com as emoções da criança e com as suas também. Apanhei e sobrevivi, alguns adultos dizem. Meus pais sempre botaram limites muito rígidos e isso me ensinou a ser uma boa pessoa, outros comentam. Se não educar em casa, o mundo educa na rua, escutamos por aí. Perceba que o que está em jogo aqui, a ideia de que, apesar dos castigos, gritos e palmadas, o indivíduo conseguiu sobreviver, passou por isso e não morreu, ou pior, atribui o fato de atualmente ser uma boa pessoa ao sofrimento na infância. Mas a pergunta crucial é: com que custo emocional e com que cicatrizes afetivas essa pessoa conseguiu sobreviver? É isso que nós queremos para as nossas crianças, que consigam sobreviver aos castigos? Ou queremos que elas enxerguem em nós um ponto de apoio e suporte? Geralmente, adultos sobreviventes têm relações afetivas muito delicadas e fragilizadas com seus pais e educadores. E se pudessem escolher outra infância, o fariam sem pensar. Vou ter que fazer um parênteses aqui. Aqui atrás de mim tem um cartaz que é do Toca Raul, uma peça que nós fizemos com o meu coletivo já há muitos anos. E tem uma música dele que ele diz assim, é sempre mais fácil achar que a culpa é do outro. E já disse que a culpa não é uma boa professora. Então a gente tem que parar de culpar, sei lá, os nossos pais, os nossos cuidadores, e que cada um fez aquilo que poderia ter feito no momento, né? Da maneira como foi. Então eu tive a infância que eu tive dentro de uma criação tradicional, conservadora, eu apanhei, eu fiquei de castigo e sobrevivi. E eu falo muito assim com a minha mãe e que eu não a culpo de forma alguma, eu sou extremamente grata por tudo que ela fez e faz por mim. Ela é uma mulher maravilhosa e que ao mesmo tempo em que eu tive tudo isso, eu tive muito amor também. Muito amor, também tive muito abraço, muito beijo, muito reconhecimento. Mas fica latejando na nossa cabeça durante muito tempo, né? Quando você se torna pai, mãe, a tua infância automaticamente vem. E eu tive alguns embates com relação a isso, e hoje eu digo assim, de alma limpa, que eu não tenho uma ponta de ressentimento com relação a isso. E eu entendo que tudo que foi feito, tudo que eu passei,
era para ter sido assim. Eu só não quero repetir algumas coisas, porque eu tomei a rédea e falei o que eu quero fazer, né? Então os meus pais fizeram aquilo que eles acharam que eles deveriam fazer e agora eu faço o que eu acho que deve ser feito, sem culpar, sem ressentir, porque isso é péssimo. Então se você está nesse lugar aí de muito ressentimento ainda, é legal conversar, falar sobre isso, para que você traga a luz da consciência e consiga ter um outro olhar a respeito disso, porque senão a gente fica travado, né? A gente fica travado num lugar aí que também não é legal. É importante que você se acolha, né? Que você tenha autocompaixão, que você entenda que você é ser humano, que você erra. Eu erro pra caramba. Eu, com todo estudo, com toda a consciência que eu tenho, eu ainda erro, ainda faço coisas que eu falo, droga, mas por que eu senti raiva? Né? Porque quando a gente sente a raiva ou quando a gente tem um ímpeto, a gente também, nós também como adultos, a gente também precisa saber processar isso. Então a gente não pode ficar se ressentindo o tempo todo. E é claro que grande parte do que as crianças fazem hoje, eu consigo olhar para elas e não sentir raiva e entender o comportamento dela, entende? Mas eu não sinto. Então tá tudo bem, daí eu consigo lidar, consigo ser amorosa. E quantas vezes eu fiquei dando murro em ponta de faca porque eu não conseguia entender, eu não conseguia enxergar. Eu achava que estava me desafiando, achava que manipulação e etc. Que tá aqui muito ainda na minha cabeça. Mas hoje eu consigo, na grande parte das vezes, olhar as minhas crianças como crianças e enxergar que esse comportamento está sendo algo fisiológico e que esses sentimentos precisam ser validados e tentando enxergar elas cada vez mais. Mas eu também me acolho. Também me acolho quando eu tenho um rompante, quando eu não sou a mãe que eu gostaria de ser e eu não sou a mãe perfeita. E eu não sei se eu tenho mais essa pretensão de ser a mãe perfeita, mas eu sou um ser humano. E também sou um ser humano que trabalho cada vez mais um dos pecados capitais que quase as pessoas não falam e que é péssimo, que é o orgulho. Então eu olho muito para o meu orgulho e penso assim, o que está sendo o orgulho, né? Qual que é o problema de pedir desculpa, de falar, puxa, eu errei? Dá vergonha? Dá vergonha. Mas ok, eu errei. Então, e esse é um sentimento que eu tenho trabalhado muito comigo mesma, sabe? O meu orgulho, tentar entender o que é orgulho meu e de ver, cara, eu não sei tudo, mesmo sendo professora. Na sala de aula, né? Às vezes olhar para um aluno e falar, vou buscar essa resposta, porque essa resposta eu não tenho ainda. Então eu me enxergo como humana e entendo que errar faz parte do processo e isso é muito importante. Então eu tenho me amado mais, me compreendido mais como um ser humano falho e isso tem me ajudado inclusive na criação das crianças. Então seguindo aqui, o custo emocional de gritos, castigos e punições físicas é devastador. A violência física como suposta forma de ensinar é covarde e criminosa. Um adulto pode bater em seu chefe? Um adulto pode gritar com ele? E por que não podemos gritar ou bater em adultos, mas com as crianças tais práticas são permitidas ou pior, até defendidas? Por ser mais fraca que o adulto, a criança não consegue se defender à altura. Então tudo fica muito claro. Bater em alguém mais fraco é um ato de covardia. Já conhecemos o impacto de práticas abusivas sobre a saúde mental de crianças e jovens. Sobre a relação entre suicídio na adolescência e cuidados parentais, as pesquisas apontam que jovens com históricos de tentativas de autoextermínio relataram menos cuidados parentais, muitas dificuldades emocionais, sentimentos de solidão e de não pertencimento, em contexto característico de estilo parental negligente. Outras pesquisas encontraram associações entre ideação suicida e negligência física e emocional, abuso físico, emocional e sexual, sentimentos de desamparo, falhas na comunicação familiar e suporte familiar insuficiente. As evidências sobre a relação entre práticas parentais suportivas e saúde emocional são, portanto, abundantes. Pesquisa realizada em 2015 por Safer, Glenn e Klonsky
demonstrou que jovens com histórico de tentativas de suicídio relataram menores scores de cuidados parentais em comparação ao grupo de adolescentes com ideação suicida, embora sem tentativas. A literatura científica não mostra, por outro lado, qualquer associação direta, como muitos insistem, entre ideação suicida e superproteção parental. Ao contrário, aponta que o monitoramento, cuidado e atenção parental na infância podem evitar traumas precoces, reduzindo significativamente o comportamento suicida nessa população. Temos, portanto, evidências científicas para defender práticas educativas afetuosas e para rechaçar como algo inadmissível a argumentação do senso comum, contrária a todas as evidências de que bater ou impor castigos é importante para o desenvolvimento infantil. Não há nada que justifique a violência na criação dos filhos. Os castigos arbitrários e premiações por bom comportamento também podem deixar danos emocionais delicados. Ao estabelecer, por exemplo, que a criança ficará uma semana sem televisão porque quebrou um vaso, estamos escolhendo de modo arbitrário uma punição. A criança não entende a relação entre uma coisa e outra, só sente que está sendo punida. Talvez porque ela deva ser punida simplesmente por existir, por ser quem é, porque mereceu. Veja como isso sinaliza o seu pouco valor e a sua baixa autoestima. Porém, a parte mais impressionante da punição é a mensagem que essa punição passa. A pergunta que se faz é se, de fato, nós acreditamos nela. Punir é dizer que sabemos que as intenções do outro são as piores. Nos colocamos como senhores da verdade e emitimos lições a serem aprendidas com sentenças. A punição causa sentimento de vingança, causa hostilidade, causa mágoa, pois independente do que tenha acontecido, nós somos projetados para nos defender. O arrependimento pela punição é antinatural e talvez o maior dos danos do castigo seja fazer com que as crianças acreditem em sua funcionalidade e levem para suas relações na vida adulta o hábito de fazer deliberadas críticas e emitir sentenças sobre quem erra, corroendo amizades, casamentos e relacionamentos. Crianças que tiveram uma educação negligente ou violenta geralmente se tornam adultos com pouca habilidade na arte de se socializar. Afinal, ninguém sente vontade de ser uma pessoa melhor quando é constrangido e envergonhado. Cabe raciocínio semelhante sobre prêmios e recompensas por bom comportamento que ensinam a criança que ela deve agradar o outro em lugar de ser valorizado incondicionalmente por ela ser quem ela é. Estamos sinalizando à criança que vale mais o que ela faz do que quem ela é, ou seja, agradar aos outros é a grande meta, mesmo que isso signifique passar por cima de si mesma. As consequências são previsíveis. Construímos assim uma autoestima frágil nessa criança que passa a se sentir desvalorizada em quem ela é, para tentar a todo custo agradar os adultos. As raízes dessa baixa autoestima podem se relacionar a comportamentos submissos na vida adulta, por exemplo. Em mulheres que permanecem casadas, mesmo sofrendo violência conjugal, ou jovens que entram em contexto de alcoolismo pela pressão social dos amigos, ou homens que sucumbem à pressão social machista apenas para agradar os seus colegas. Muitas vezes, nós pensamos que gritos, xingamentos ou desqualificação seriam uma violência menor do que a violência física e ignoramos os prejuízos que esses comportamentos trazem. Do ponto de vista evolutivo,
Vale ressaltar que os nossos ancestrais gritavam uns aos outros para sinalizar perigo, um predador chegando, a necessidade de correr ou se esconder. Como consequência, diante do nosso grito, o nosso sistema de luta e fuga fica ativado, pois a amígdala cerebral entende que existe um perigo iminente e ameaçador. Essa ativação neural permanece muito forte em nossa espécie até a atualidade. Se tem um carro vindo na direção de alguém, se um copo de vidro está prestes a cair, se alguém vai tropeçar na escada, gritamos para alertar o perigo. Agora vamos analisar uma criança que presencia gritos corriqueiramente, todos os dias gritos. O seu sistema de ativação de estresse está sendo mobilizado a todo momento, pois o predador está chegando. A ameaça no ambiente. Prepare-se para correr ou lutar. Hormônios de estresse são liberados na corrente sanguínea com todas as consequências que o estresse prolongado traz. A amígdala cerebral dessa criança está sendo o tempo todo ativada, com consequências cruciais para o seu desenvolvimento. Pense em como alguém se sente quando o chefe grita ou desqualifica o seu trabalho. Lembre-se de como são ruins as nossas sensações diante de cenas muitas vezes corriqueiras, como quando um motorista xinga e agride o outro no trânsito da cidade. Perceba as sensações físicas das pessoas diante de gritos e xingamentos. Se é tão ruim para nós, adultos, que temos condições mínimas de elaborar cognitivamente o que está acontecendo, por que seria diferente com as crianças? Com elas, o resultado pode ser ainda pior. É urgente enxergar a educação como uma construção conjunta e não como uma relação verticalizada pelo autoritarismo e pela disputa de poder. Muitas pessoas perguntam, mas onde é que ficam os limites na educação neurocompatível? Falar de limite é falar de controle. Se exalta, né? Fazer com que a criança escove os dentes, por exemplo, deve ser visto sob a ótica de cuidado, saúde e proteção, e não de limites. Em uma comparação possível com a vida adulta, maridos e esposas que mantêm laços de fidelidade por valores morais e respeito e não por controle, tendem a ter uma relação mais saudável. Por outro lado, sabemos que isso não acontece com os que cultivam a lealdade através da dominação. Observar o contexto da fala altera todo o panorama da educação. É como chamar alguém de colaborador ao invés de chamar de empregado. As duas palavras têm coisas muito parecidas, porém na primeira você enxerga a relação de pessoas unidas e igualadas por um objetivo comum, em diferentes lugares de um sistema em que ambas são igualmente importantes. Se tirarmos a função da pessoa que retira o lixo de um hospital, provavelmente as cirurgias não vão mais poder acontecer. Médico e auxiliar de serviços gerais preservam o sistema e a ausência de um invariavelmente prejudica toda a organização. No uso da expressão empregado, fica claro que há alguém acima da outra pessoa. A criação neurocompatível propõe extinguir das relações entre pais, mães, filhos e filhas o uso das palavras limite, obediência e permissividade, justamente por elas estarem claramente associadas a esse passado de soberania, de hierarquia e possessividade. Afinal, já ficou claro que regras sociais são aprendidas à medida que as crianças são expostas a elas. O ser humano é, de todos os animais, aquele que mais aprende, se adapta e se readapta. Não deve ser função dos pais moldar o aprendizado dos seus filhos, mas permitir que eles observem e se entusiasmem para assimilar o mundo. Ser educado dessa maneira é ter uma criação neurocompatível, pois fomos programados ao longo da evolução de nossa espécie para respondermos assim.
O renomado psicólogo estadunidense Alfie Kohn, em seu livro O Mito da Criança Mimada, carregadíssimo de evidências científicas, explica que os chamados pais superprotetores, ou como nomes análogos, pais helicópteros, são na verdade muito raros. A expressão é sustentada por uma cultura sem nenhuma cientificidade. Usam apenas o senso comum, que culpa os pais pelo excesso de cuidado e assim tenta manter um ambiente de controle em relação às crianças. Ele mostra através de estudos e pesquisas que certas versões da paternidade superprotetora, particularmente em jovens em idade universitária, podem trazer mais benefícios do que prejuízos por cultivarem o interesse dos pais por seus filhos e uma vontade constante de constantemente reconhecê-los. O autor explica que o dano acontece quando os pais precisam que os filhos precisem deles. Entenderam a diferença? Quando os pais precisam que os filhos precisem deles. E isso é um problema também. Quando a gente não dá autonomia, quando eles vêm pedir ajuda, a gente tem que ajudar. Mas a gente tem que deixar que eles também tomem as decisões deles, que eles arrisquem-se na vida. Isso é importante. E bom senso na hora de avaliar essa palavra arriscar, né? Que é sair de casa, que é fazer as coisas, de trabalhar, de fazer as suas amizades, de ter suas amizades, as suas relações sociais. Então esse fenômeno típico de uma relação que instala crenças de insuficiência nas crianças e sentimentos de que elas não seriam merecedoras do amor parental. Ele é fundador da expressão parentalidade incondicional, fincada em um rigoroso planejamento técnico sobre como realmente acontece o processo de autonomia. Com muita maestria, Alfie Kohn mostra que aquilo que melhor prepara as crianças para lidar com o fracasso são as experiências de sucesso e não o preparo intencional de situações desagradáveis para tornar a vida um pouco infeliz ao longo da infância, de modo a fazer com que tenhamos um suporte para lidar com a frustração na vida adulta. Quando as crianças passam por uma vida inundada de fracassos, passam a se enxergar como um fracasso. O autor defende o que a ciência aponta incansavelmente: uma infância feliz leva a uma vida adulta feliz. Em relação à lenda de crianças e adolescentes com supostos egos inflados, Kohn defende, a partir de estudos, que a autoestima saudável e mais construtiva para os jovens não é apenas uma autoestima elevada, mas aquela incondicional em que crianças e jovens têm um núcleo de fé em si mesmas, mesmo quando erram ou caem. A paternidade e maternidade incondicional desempenha um grande papel para a criança e futuramente para o adulto, pois ela estimula a autonomia em lugar de ensinar a pessoa a seguir instruções. Nesse contexto, a criança que recebe sinalizações por parte dos adultos de que é aceita, validada, amada e respeitada incondicionalmente. Incondicionalmente quer dizer sem condições. Quando elas erram, inclusive, elas recebem amor e não punição. Isso é incondicional. Isso quer dizer incondicional. Independe das condições. Acontece independentemente das condições. Isso estabelece a segurança, a autoestima necessárias para arriscar, lidar com erros e frustrações e ser criativa. O objetivo da boa paternidade e maternidade seria ter benefícios de longo prazo, não a conformidade a curto prazo exigida pela obediência cega. Lidar com emoções explosivas de modo benéfico não é nada fácil, mas os resultados são extremamente recompensadores. Há uma premissa de ouro na criação neurocompatível. A melhor forma de regulação emocional de uma criança é o comportamento do adulto.
Crianças aprenderão pelo modelo comportamental imediato a lidar com descontrole emocional, raiva e frustrações naturais da vida humana, conforme raciocínio inspirado na obra de Bandura. Porém, mesmo diante da premissa máxima de corregulação pelo adulto, podemos perguntar por que é tão difícil controlar as nossas emoções? A resposta é direta, porque elas são respostas autônomas, programadas para a sobrevivência durante o nosso processo evolutivo. Elas são resultados das ações que envolvem músculos e hormônios e bloqueiam a vontade racional. São como tintas que colorem as nossas memórias com mais ou menos intensidade. A memória emocional é utilizada ao se avaliar uma situação ou objeto, permitindo ao organismo reagir de forma adaptativa. Por isso, diante de uma situação desafiadora, o que nos controla não é a racionalidade, mas a sobrevivência a qualquer custo, governada por nossas emoções. Estratégia dos 7 passos. Existem algumas dicas que podem ajudar o adulto que cuida de uma criança a manejar a sua raiva e evitar a perda de controle, que pode levar a castigos físicos, gritos e explosões emocionais. Uma postura constante de autoconhecimento é essencial para podermos entender o que nos faz agir como agimos. Mas não se exija tanto de você se você ainda não consegue. Para algumas pessoas é mais difícil. E é preciso levar em conta que algumas crianças têm temperamentos mais exigentes e combativos. Os 7 passos a seguir podem facilitar a sua caminhada. 1. Seja benevolente consigo mesmo. Você também tem uma história de vida. 2. Aceite que muitas vezes vamos perder a cabeça e magoar quem mais amamos. Mas não são as exceções que educam, e sim aquilo que você faz com frequência. A força das relações está no restauro. Estabeleça mentalmente e com as pessoas à sua volta o limite de nunca tocar no corpo de uma criança quando estiver nervoso. A criança precisa entender que o seu corpo é um templo protegido e seguro. E ninguém pode tocá-lo intencionalmente, para intencionalmente fazê-la sentir dor. Isso precisa ser um valor. Independente do que você faça, não toque na criança quando estiver com raiva. 3. Entenda que a maioria de nós está num processo de reabilitação parental. Assim como acontece nos grupos de apoio a alcoolistas e de outros dependentes de substâncias destrutivas, cada dia é uma oportunidade de mudar. Seja honesto e seja tolerante com você. Se você ainda está iniciando essa imersão, use o mantra: só por hoje. Errar não significa voltar para o placar zerado. O erro só acentua o quanto valeu a pena todas as vezes que você optou pela dignidade da sua criança. 4. Não tente encontrar motivos e desculpas para o seu erro. Evite dizer: me desculpa, mas você também fez algo que me deixou nervoso. O ato de pedir desculpas não deve servir apenas para que você seja perdoado ou para fazer com que a pessoa haja conforme você espera e que se arrependa também. Pedimos desculpas para nos retratarmos de um erro. E saiba que a criança pode não ter o desejo de te desculpar imediatamente. Ainda assim, vale a pena. Peça desculpas. 5. Sempre que preciso e possível, se afaste. Se a panela de pressão das emoções estiver esquentando, não espere ferver. Siga para sua zona de escape para se acalmar. Não se deixe alimentar por sentimentos que o levarão a uma batalha. Eu garanto que quando mais você fizer isso, mais fácil será continuar agindo dessa maneira. O nosso cérebro tem plasticidade, basta exercitar. Treine no trabalho, treine nas suas relações. Nós precisamos abandonar a ideia de que tudo precisa ser resolvido na hora. Isso só aumenta os dissabores relacionais. 6.
use a estratégia de questionar velhas crenças. Se eu resolver isso agora, as coisas realmente vão melhorar? A bronca, o tapa ou o grito podem ser realmente efetivos para um futuro próximo? A resposta para as duas perguntas é provavelmente não. Fazemos certas coisas porque não somos imediatamente prejudicados. Trazer isso à consciência é muito importante. 7. Você foi projetado para sentir e para agir. Se perdoe e tente outra vez. Não seria útil para a nossa espécie se falhas esporádicas impactassem toda a infância dos nossos filhos. Um evento isolado não determina ninguém. E todo dia nós temos uma nova chance de melhorar. O relato de uma mãe em uma das minhas redes sociais é um ótimo exemplo de que cada um deve buscar encontrar o seu caminho de aprendizado. A importância dos 7 passos, afinal, está justamente em eles serem um guia nessa direção. Essa mãe me contou que quando fica nervosa, ela sai pro quintal e dá golpes em uma garrafa PET que ela pendurou como se fosse um saco de boxe. Sua dúvida era se isso era um mau modelo para os seus filhos. Na realidade, ela buscou uma solução adaptada. Havia parado de brigar e de bater nos seus filhos, mas descontava sua raiva na garrafa. Então não se trata de recomendar esse modelo diferente de controle do estresse, até porque isso pode não funcionar para muitas pessoas. Porém, mesmo não sendo a melhor estratégia para ela, servia como um caminho de reabilitação parental. Até encontrar métodos melhores, use os métodos que dão certo para você. Trata-se de um trabalho gradativo, realizado a partir das possibilidades. Não há problema de você externar emoções difíceis ou a sua falta de controle sobre elas. Para citar outro caso, em meu curso para professores, uma das alunas falou de um menino responsável, educado e que nunca se envolvia em problemas. Ele era calmo, empático e tolerante diante do comportamento dos colegas. Porém, em uma confusão com uma outra criança, ele ficou nervoso de uma maneira que ela nem imaginava ser possível. Ele foi até o fundo da sala e deu um soco na parede. Ela contou que na hora ela o corrigiu com veemência, mas agora, conhecendo a educação neurocompatível, ela entendeu que nós não devemos simplesmente oprimir grandes emoções. Nas palavras dela, para não perder a cabeça, se você precisar de um impulso de fuga, como sair, correr, pedalar, jogar água no rosto, trancado no banheiro ou tomar um banho quente, faça. Repetir insistentemente reações repressoras sem pensar racionalmente é como você usar gasolina para apagar uma fogueira. Porém, o objetivo não é você ser uma pessoa capaz de sempre ter as melhores respostas, as melhores saídas e atitudes neurocompatíveis. A ideia é viver conforme a necessidade da vida real. E muitas vezes a melhor estratégia é dar tempo para o cérebro racional fazer o seu caminho. Procurar experimentar o que ajuda no momento de descontrole emocional é também muito importante. Para algumas pessoas, contar até 10 ou pensar em algum lugar de bem-estar vai amenizar a emoção. Para outras, ajuda a respirar fundo algumas vezes de olhos fechados ou cantar um trecho de uma música de que se gosta, inspirar o ar pelo nariz e soltar pela boca, o que aumenta o aporte de oxigênio para o cérebro e ajuda a frear a escalada das emoções explosivas. Ou utilizar uma respiração diafragmática, que é a respiração aqui da barriga, um músculozinho que fica embaixo do pulmão. Então, respirar, né, com a barriga fica mais fácil de entender, ajuda também. São maneiras utilizar a respiração diafragmática, são maneiras mais difundidas para se controlar emoções negativas, pois respostas de raiva e ansiedade são grandemente mediadas pela respiração. Para mim funciona demais, acho a chave de quase tudo, saber respirar e a conscientização da respiração.
É fundamental tentar evitar que a panela de pressão das emoções atinja o ponto de fervura. Procure identificar os seus primeiros sinais de impaciência e tente evitar desde este momento inicial a bola de neve da raiva. Se você conta com uma boa rede de apoio, peça suporte a outra pessoa que esteja tranquila e possa interferir quando a emoção apertar. O mais importante é descobrir que estratégias o ajudam a lidar com a sua explosão emocional e evitar a chegar num ponto extremo. Porém, se você ainda não encontrou esse caminho, comece por tentar mudar os rumos quando o descontrole se estabelecer. Dessa maneira, como bônus, você ensinará a criança a lidar com emoções desgastantes da forma mais eficiente possível, através do seu exemplo. Existem algumas técnicas alinhadas com a proposta neurocompatível que podem auxiliar nos momentos de descontrole emocional infantil, evitando que você se descontrole também. O adulto deve buscar desenvolver a autoobservação, de modo a poder testar o que funciona melhor para ele. Por exemplo, simplesmente respirar fundo e contar até 10 pode muitas vezes ser um caminho eficiente diante da raiva e do potencial do descontrole. Ao dar um tempo para a amígdala cerebral se reorganizar, evita-se uma explosão emocional. Outra maneira de fazer isso é se imaginar por alguns segundos em um lugar agradável para sair dessa situação aversiva. Deixar o local, ir no banheiro, molhar o rosto com água fria é outra opção entre os caminhos possíveis que são infinitos. Cabe a cada um descobrir o que funciona melhor para si. Estamos seguindo para o final, finalmente o final do capítulo 3, que são essas estratégias, né, essas dicas que ela dá de como que a gente pode ajudar as nossas crianças a trabalhar com a sua emoção e a gente mesmo, né. Muitos que eu já fiz um resumão com as minhas palavras e agora de uma forma mais técnica, né, mais detalhada aqui, que ela coloca aqui no livro. Então, a estratégia AAA. Em busca de uma ferramenta que servisse tanto para crianças como para adultos, eu criei no consultório a chamada estratégia AAA, embasada no modelo de teoria polivagal de Porges. Ela se refere a 3 ações que podemos tomar em casos de descontrole. 1. Acalmar. 2. Acolher. E 3. Afastar a atenção para outro foco. Nessa proposta, tais ações são de suma importância, pois validam as emoções e afastam a atenção do cérebro emocional para outro estímulo. Por exemplo, diante do descontrole emocional infantil, o ideal não é brigar e não gritar, mas acolher e tentar distrair a criança com outro estímulo. Olha, uma borboleta amarela ali. Em outras palavras, a ideia é acalmar a pessoa que apresenta um descontrole emocional em lugar de se descontrolar também, acolher a explosão e mudar o foco da atenção imediata. Outra estratégia, também baseada nos estudos de Porges, se refere ao uso da música. Quando a criança está em pleno descontrole emocional, nós podemos cantar uma música que ela gosta. Na minha casa não funciona, eu começo a cantar, elas, não canta, mãe. Seria mais ou menos como chamar a sua atenção para outro estímulo no ambiente. Em outros casos, a mesma estratégia pode substituir a música por uma história. Com essas ações, o nervo vago se adapta novamente à nova condição de maior segurança e não de ameaça, ao mobilizar outras partes fisiológicas do corpo, como o diafragma, no caso do canto, e do sistema límbico. Porém, cabe destacar que a individualidade precisa ser considerada nesse aspecto. Muitas vezes o que funciona para algumas crianças não funciona para as outras, e é necessário descobrir qual é a técnica mais efetiva para cada indivíduo. Técnica das emoções concorrentes. É difícil para o cérebro continuar focado no risco quando oferecemos uma emoção concorrente. A estratégia da distração é muito parecida com a proposta AAA e funciona a partir de um estímulo que neutraliza instantaneamente uma possível batalha. Se a criança não quer calçar o tênis,
Podem inventar uma brincadeira. Ah, que tal? Vamos fingir que você é um cavalo, mas antes a gente precisa colocar a ferradura. É provável que ela aceite colocar a ferradura e entre na brincadeira. Isso funciona inclusive para crianças maiores. Se o seu filho ou filha não quer usar o cinto de segurança, você pode dizer: ah, você quer ver só como eu sou rápido em colocar o cinto de segurança? Se a criança não quer guardar os brinquedos, você também pode criar uma espécie de jogo e induzi-la a querer recolher tudo depois de brincar. Transformar as tarefas infantis em diversão ajuda porque altera o modo de reatividade, de não quero, estou sendo controlada, para o modo do jogo brincadeira. Se a refeição é muito difícil, você pode fazer um piquenique rápido, na cozinha mesmo. Isso não exige muito dos pais. A fantasia e a brincadeira amortecem e inibem a reatividade tão comum das crianças. Muitas questionam se assim não estariam enganando a criança. E eu digo que isso não deve ser uma preocupação, já que o importante é estabelecermos uma previsibilidade para as ações. Reproduções constantes incluem comportamentos no repertório da criança. Uma mãe me contou que quando percebia que a filha de 4 anos iria entrar em modo reativo e não colaborativo para ir para a escola, ela fazia de conta que estava lhe dando um cachorrinho para ela segurar pela coleira. A menina seguia para a escola e entrava no ambiente escolar sem a reatividade emocional que ocorria sem o cachorrinho. Observe que o importante é a criança estar na escola todos os dias. Entrar nesse espaço amplia o seu repertório comportamental, mas o ato de ir para a escola não pode vir acompanhado de uma resposta ruim, tem que ser agradável ir para a escola. A brincadeira é a linguagem da criança e o adulto causa problema ao querer usar a sua linguagem para tentar convencê-la, quando na verdade o caminho mais tranquilo é aproveitar o fato de que a criança está sempre disposta a brincar. Um dos problemas da criança que não quer ir para a escola ou para a casa dos avós, por exemplo, é o afastamento dos pais e do ambiente familiar onde ela se sente sempre segura. Nesses casos, uma boa resposta consiste em desenhar um pequeno coração na mão da criança e outro na mão dos pais, para que a criança sinta, no momento em que ela estiver longe, que há um elo entre eles e que este elo não se desfaz, mesmo à distância. Isso pode ser usado nas adaptações escolares, por exemplo. A técnica da emoção concorrente sempre me foi útil no atendimento de pacientes com quadros de ansiedade. Tornava-se muito mais fácil a exposição a algo aversivo quando mantínhamos o organismo sob controle de uma resposta emocional contrária ao comumente eliciado. Se eu atendia uma criança com fobia a ambientes fechados, por exemplo, eu sugeria que os pais propusessem a ela entrar no supermercado apenas para ver se lá no supermercado tinha venda de brinquedos, por exemplo. O ganho é muito claro em uma situação dessas, porque você está estimulando a exposição associada a uma nova emoção, a uma boa emoção. Não devia ter falado boa emoção, porque todas as emoções são válidas, mas uma emoção mais agradável. Uma criança que tenha medo de ir ao dentista pode se beneficiar de consultas de brincadeira, por exemplo, em que o dentista atenda a sua boneca. Também é uma boa ideia levá-la para assistir o tratamento dos pais, de modo que ela possa perceber que não é preciso ter medo. Já uma exposição forçada e desagradável diminui a probabilidade da criança desejar voltar àquele lugar. Quando eu tinha 7 anos de idade e estava na 2ª série, eu me lembro que durante as aulas, colocar a mochila ao meu lado sob a cadeira para fazer um forte entre a parede e o corredor, e ali eu fantasiava brincadeiras, histórias e fantasias, mesmo durante as aulas, em um rígido colégio católico cheio de regras e imposições. Ela usava a mochila assim como uma proteção, né? Um forte que ela criava para ela. Bonitinha. Crianças usam a brincadeira para lidar com momentos ansiogênicos, de cansaço, dores, tempos difíceis, perdas e lutos. Brincar é e sempre será a grande linguagem da criança. O adulto que descobre isso realmente é capaz de se conectar com a infância. Estratégias de previsibilidade.
Em geral, crianças de todas as idades podem se beneficiar de rituais e rotinas. Pode facilitar muito o dia a dia dos pais criar pequenos ritos que facilitem a entrada de um comportamento. Manter uma certa ordem fixa nos acontecimentos diários, como por exemplo, ao chegar em casa depois da escola, tomar banho, jantar, brincar. Como as crianças se naturalizam na frequência, isso passa a ser um padrão para facilitar a convivência. Não se trata de criar um cronograma apenas, mas nós somos naturalmente voltados a manter comportamentos aprendidos e segui-los, porque isso nos traz segurança emocional. Protocolos e tabelas de ações que a criança deve realizar são totalmente desnecessários, salvo em caso de crianças autistas ou de outras neurodiversidades, em que o seu uso traz conforto e segurança, pois isso carrega um ambiente de estresse, emitindo uma mensagem de insuficiência. Rituais e rotinas são condutas cotidianas naturais, como acordar, ir até a padaria, comprar pão, leite, almoçar ao meio-dia. Essas estratégias devem trazer leveza ao dia e, se produzirem o efeito contrário, devem ser repensadas. Estratégia da amarração de comportamentos. Rituais de comportamentos em que se associa sempre da mesma maneira um comportamento que ocasiona resistência com comportamentos que não oferecem nenhuma resistência é uma proposta a que chamamos de amarração de comportamentos. Por exemplo, se a criança oferece resistência para escovar os dentes, essa atividade pode ser inserida em uma sequência: tomar banho, escovar os dentes, colocar pijama e brincar de gato-mia antes de dormir. Brincar de gato-mia acaba se tornando um motivador para toda a sequência de atividades. Olha que legal, lá em casa para dormir, é a hora da historinha. E se a gente está estressado porque estamos cansados, é tarde, tudo, existe uma resistência enorme para dormir. Mas quando a gente está bem, oba, vamos ler uma historinha nossa, funciona que é uma beleza. E a rotina é muito boa, até para as crianças não ficarem com fome e ficarem, né, dormir também, senão elas ficam cansadas. E aí você sabe quais são as reações, né? Uma criança com fome ou cansada. Técnica de acalmar por espelho. Pais, mães e cuidadores precisam saber que há momentos em que nada adiantará. Não há o que ser feito para acalmar uma criança que entra em um grande ciclo de estresse. Algumas crises de choro podem durar muito tempo e isso não está relacionado à falta de habilidade dos cuidadores. Isso simplesmente acontece. Algumas vezes, a criança precisará fazer um ciclo completo de estresse até conseguir se acalmar. Porém, uma sugestão que você pode tentar é o uso da técnica de acalmar por espelho, em que o adulto procura regular o estado emocional da criança pelo seu próprio comportamento e não ao contrário. Eu já falei isso até de um videozinho de um gatinho, né, que ele tá super estressado, daí a gata fica ali do lado, rom, 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 e aí o gatinho, depois de um tempo, ele acaba se acalmando porque a mãezinha tá ali, ó, do ladinho, bem calma. Pautada na evidência dos neurônios espelho, responsáveis por reconhecer e imitar o comportamento humano de referência, essa técnica sugere que no momento de descontrole emocional, menos é mais. Não adianta aplicar um sermão racional sobre o comportamento, pois o descontrole não é racionalizado. O adulto deve falar apenas o necessário para acalmar a criança e, no lugar do sermão, deve agir com calma, tranquilidade, respirando fundo e atento ao seu próprio comportamento e atento ao que o adulto está comunicando para a criança de uma forma não verbal. E finalmente, e é muito difícil isso, eu sei, e finalmente atento ao que a criança tem a dizer, validando incondicionalmente as suas emoções. Procure não usar frases feitas ou se preocupar com o que dizer. Apenas perceba se a sua postura, se a sua feição facial estão emitindo sinais de calma. O estresse é contagiante e, sem querer, somos tomados por aquele ciclo ao tentar resolver tudo rapidamente. Obviamente, quando uma crise pode ser resolvida com a abordagem AAA, que é acolher, acalmar e voltando,
Acolher, acalmar e afastar a atenção para outro foco. Isso funciona muito, funciona muito mesmo. Uso muito. Ou com a técnica da emoção concorrente, essas devem ser as duas escolhas. Porém, quando você percebe que a criança precisa do ciclo completo do estresse e que ela só vai parar quando dormir, pare, respire, preste atenção apenas aos sinais não verbais que o seu corpo está transmitindo. Histórias que ensinam. Tentar argumentar racionalmente no momento do descontrole emocional é inútil, além de desgastante. Sermões não acalmam e nem educam ninguém, além de poderem gerar vergonha e culpa. Ai, vamos parar com o sermão, com a palestrinha, por favor. Afinal, ninguém gosta de ser corrigido. Você gosta de ser corrigido? Eu também não. Por outro lado, mostrar empatia, contar histórias sobre nós mesmos ou sobre personagens que a criança goste e sobre como já passamos pela mesma dificuldade que a criança agora atravessa, são formas de validar a emoção infantil e de ajudar a criança a restabelecer a regulação emocional em um momento explosivo. Ai, fofo. Reconhecimento da ação do cérebro de baixo. Todo descontrole emocional envolve um processo e nenhuma birra começa assim do nada. Considerando essa proposição, a leitura dos 3 pontos relacionados aos comportamentos do cérebro de baixo, que é o cérebro instintivo, e do cérebro de cima, que é o cérebro pensante, tem um papel crucial. O adulto precisa estar atento ao desenvolvimento processual do descontrole. No primeiro ponto, a criança mostra insatisfação, mas ainda ela está tranquila. Com uma brincadeira ou distração, é possível manejar a situação. No segundo ponto, a criança já está mais nervosa, mas ela ainda está um pouco amparada por alguma racionalidade. É o momento de se tentar evitar a escalada para o último ponto, que é de maior descontrole. O terceiro ponto é aquele no qual a criança está liderada pelo cérebro instintivo, em comportamentos completamente irracionais, em que a argumentação vai apenas piorar a explosão emocional. Geralmente, as explosões emocionais estão intimamente relacionadas a desconfortos físicos da criança. Fome, cansaço, sono, estímulos ao ambiente, dores e etc. É imprescindível que o adulto esteja atento às necessidades biológicas básicas e tente, na medida do possível, antecipar-se a elas. Isso significa tentar evitar rotinas que deixem a criança exaurida e sonolenta. Oferecer alimentação adequada e, no caso de desconfortos inevitáveis, dor de dente nascendo, sono de uma noite mal dormida, entre outros, ter compreensão contextual do descontrole. A explosão emocional não é coisa de criança sem limites, mal educada ou maldosa. É uma resposta de um ser humano que passa mal emocionalmente e fisicamente. Se até adultos cansados após um dia estressante de trabalho se descontrolam emocionalmente, por que uma criança não faria? Temos de considerar também as crianças naturalmente mais vulneráveis. As crianças hiperreativas podem não tolerar uma festa de aniversário em família que comece na hora do almoço e termine à noite. Enquanto todas as outras crianças ficam bem, se sentem felizes, a criança hiperreativa poderá, no meio da tarde, fazer birras desconcertantes. Ou, se for uma criança que não se sinta bem com muitos estímulos ou muita conversa, ela poderá se isolar e brincar menos. Detectar as características individuais é muito importante para você não achar que não sabe criar o seu filho e que precisa se modificar ou buscar tratamento. A partir dessa detecção, fica mais fácil entender que aquela realidade simplesmente não se aplica à realidade da sua família. Último subtítulo do capítulo 3, técnica da árvore.
Em se tratando de crianças maiores, a técnica da árvore pode ser bastante válida. É um procedimento utilizado para adultos, mas que ilustra exemplos à criança também. O adulto deve colocar uma figura de uma árvore, por exemplo, na porta da geladeira ou do armário, e incluir nos galhos da árvore sua observação sobre seus próprios comportamentos, irritação, por exemplo, com algo que aconteceu no trabalho, daí modos de lidar com ela, o seu estado emocional logo em seguida. Por exemplo, galho 1, fiquei bravo. Galho 2, gritei. Galho 3, me afastei. Galho 4, pedi desculpas e etc. Com isso, a criança terá um modelo de autoobservação e poderá daí tirar ideias de como ela pode lidar com eventos difíceis do dia a dia. Uma conclusão que se pode tirar deste capítulo é que cada criança demanda um procedimento diferente. Cada ser é único, porém todos podem se beneficiar dessas técnicas ou de outras igualmente neurocompatíveis, cada um a seu modo. O mais importante é que o adulto esteja atento à sua criança, conectado com ela, interessado em seu mundo, e que ele não desista de encontrar o caminho mais afetuoso e respeitoso diante dos desafios de um descontrole emocional. Buscar o melhor caminho para a criança e jamais incluir castigos físicos ou emocionais em sua conduta parental, ouvir o próprio coração, ter empatia, se colocar no lugar da criança, escolher sempre a leveza, a tranquilidade e respeito na relação com os filhos é o caminho mais simples, embora nem sempre fácil, para uma criação neurocompatível. As piores marcas na infância de sua criança vão acontecer justamente quando você estiver com medo de não estar colocando limites. Liberte-se. Ame a sua criança. Veja, você já tem as suas próprias respostas. E viva o amor, leveza e libertar-se das amarras. Sigamos. O fim do fim, né? Terminou o capítulo 3. É só para explicar bem aqui, a amígdala cerebral, ela faz parte do sistema límbico. São essas partes que detectam automaticamente o perigo. É o sistema emocional do nosso cérebro. A sua função é processar e regular as nossas memórias, emoções, estruturação e armazenamento de recordações, entre outras coisas. A sua principal função está relacionada às emoções de medo e fuga, além do processamento de informações olfatórias, dos cheiros e o controle do comportamento sexual. Pesquisei e escrevi aqui, ó, tem espaço pra gente escrever coisinhas. É isso aí, até o próximo vídeo.